Paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos, irmãos. Vamos tratar de um assunto muito importante e também muito delicado. Estou me propondo a falar sobre esse assunto devido a várias consultas e pedidos de nossos irmãos que estão fazendo discipulado, que são inscritos no canal, a respeito desse importante assunto. Espero que o som esteja bom para todos vocês. Me dê um retorno aí se o som está bom, está límpido, se o vídeo está bom, né? Vão se achegando, vão compartilhando para nós falarmos desse assunto. O casamento, a questão do divórcio, novo casamento, a questão do adultério, da fornicação, enfim. Hebreus 13, 4. Venerado entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13, 4, para nós iniciarmos esta importante live sobre este importante assunto. Sejam todos bem-vindos. Fábio Pereira, Kefé, Val Eusébio, Tatiana, Helena Juano, todos que se achegaram aí. Eu vou desenvolver, irmãos, um raciocínio, um estudo, um comentário sobre este assunto. Não devo interagir muito com a questão do chat aí, né? Embora seja uma live, mas o objetivo é produzir um vídeo sobre esse importante assunto. Tiago Carvalho, seja bem-vindo. Crisleide, Brito C. Haverá um período que nós vamos abrir para perguntas. Vamos selecionar alguma das perguntas, né? Começamos agora mesmo, irmã Grace. Está ainda no início, né? O áudio tá alto, tá bom ou tá baixo? Porque eu deixei o microfone um pouco mais distante aqui de mim, né? Então eu não sei como é que tá o áudio. Espero que esteja bom. Bom, irmãos, o que tem acontecido é o seguinte: me comunicaram que foi feito uma live ou um vídeo em outros canais a respeito da explicação sobre a questão de casamento, adultério, e botou em polvorosa muita gente, né? Eu não assisti o vídeo deste canal aí que me mencionaram, né? Nem vou mencionar o nome do canal para depois não dizerem, o evangelista Flávio citou o meu canal, eu quero direito de resposta, e o meu objetivo aqui não é contestar, dar aval ou qualquer outro sobre o que foi feito em outros canais, né? Não é o meu objetivo. Tem aparecido, às vezes, algumas pessoas em vídeos dos quais eu participei lá no canal da Prisca Coco, querendo me recriminar por tocar em assuntos que já foram tocados ou mencionados em outros canais, né? Então, eu me dou o direito aqui de falar dos assuntos que Deus me toca a falar, indiferente se esses assuntos foram tocados ou foram comentados em outros canais. Eu não vivo de outros canais, eu não sou piolho de canais do YouTube, né? Obrigado, irmão Gilberto, né?
Veja se melhorou mais agora o som, né? Keila Priscila, seja bem-vinda. Tiago Carvalho, né? Então, eu não sou piolho de canal. Eu não faço as coisas em função de outros canais, né? Eu me sinto na liberdade de pregar o evangelho das Sagradas Escrituras e de atender pedidos dos nossos irmãos, né? Nós estamos aí com 3.400 inscritos, quase 3.500, e esses irmãos têm feito pedidos para mim, né? E um dos pedidos é falar sobre esse assunto a respeito do casamento. Bom, irmãos, vamos começar então falando sobre isso. Bom, a primeira leitura que nós fizemos, né, é Hebreus 13:4. Vou até repetir. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, o julgamento sobre essa questão pertence a Deus. Não pertence a mim, não pertence a você e não pertence a nenhum canal do YouTube. Pertence a Deus. Vamos colocar os pingos no i. Vamos colocar os pingos nos is. O que é pecado? Definição pura, definição simples, direta, dentro das Escrituras. O que é pecado? Alguns dizem, errar o alvo. É errar. Errar. Pecado não é só isso. Pecado não é errar o alvo. Pecado, segundo as Escrituras, é transgredir a lei de Deus. Isso aqui está na Bíblia, em 1 João 3:4. Então, primeira coisa, antes de a gente tocar sobre o assunto de adultério ou qualquer outro pecado, nós temos que saber bem isso aqui, ó. O beabá a respeito do que é pecado. Então, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, vou abrir aqui, versículo 4. Vou ler pausadamente. O que é pecado? 3:4. Então, tá aqui. Pronto. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Outras versões, como essa, diz: todo que comete pecado comete também iniquidade, porque pecado é a iniquidade. Aqui não está muito bem traduzido. A tradução melhor é aquela, que todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Adultério é pecado? Sim, porque transgride o mandamento que diz: não adulterarás. Então, o adultério é pecado porque a lei diz: não adulterarás. É transgressão da lei. Violar o sábado é pecado? É pecado, sim. Embora o protestantismo não considere pecado, mas a lei diz: lembra-te do sétimo dia, o sábado, para o santificar. É pecado. Transgredir o sábado é pecado. Mas o sistema religioso não fala isso. Eles fazem o pecado do adultério deste tamanho. Se tivesse mais braço, né?
Adultério, adultério, né? E quando fala da lei de Deus, o quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado. Nós estamos debaixo da graça. Jesus aboliu a lei. Que é isso? Você ainda está na lei. É desse jeito. A hipocrisia no sistema religioso. Mas a Bíblia é a palavra de Deus que nos mostra a verdade. Pecado é a transgressão da lei. Exatamente. Uma pessoa que olha para outra pessoa desejando-a sexualmente e arquitetando na cabeça dela alguma coisa para aquela pessoa, já está no pecado de adultério. E às vezes ele está lá, um casal bonitinho, tudo bonito, perante a santa lei, perante a igreja, né? Nossa, casal lindo, né? E aos olhos de Deus, aquele camarada é um adúltero. Então, aqui está falando, os adúlteros, Deus os julgará. Bom, mas vamos avançar dentro da Bíblia, né? Qual o pecado que não tem perdão? Porque o sistema religioso é tão hipócrita que ele eleva, às vezes, o adultério a um pecado igual ao pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabiam disso? Existem instituições religiosas aí que elevam o pecado do adultério no mesmo nível de condenação do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. É um pecado que não tem perdão. Isso está lá no Evangelho, se eu não me engano, de Mateus. Mateus, né, deixa eu colocar aqui até para achar as passagens que falam sobre a blasfêmia do Espírito contra o Espírito Santo. Né? Blasfêmia contra. Ó, então vamos lá. Mateus 12, 31. Né? Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. Então, você pode até ver que em alguns evangelhos fala assim, toda sorte de pecado será perdoada aos homens. Então, roubo, ladrão, adúltero, fornicário, todas as sortes de pecado será perdoado ao homem. Perdoado, cancelado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a pessoa conscientemente saber que aquela obra é de Deus, foi feita por Deus, e conscientemente ela atribuir ao diabo. Foi o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo cometido pelos doutores da lei, que viram Jesus fazendo ali um milagre, expulsando um demônio, fazendo um grande milagre ali. E eles disseram que os milagres que Jesus fazia, ele fazia pelo espírito de Belzebu. Eles sabiam que Belzebu não se ressuscita mortos, Belzebu não cura leprosos, Belzebu não cura cegos de nascença, Belzebu não expulsa demônios. Eles sabiam conscientemente que isso é uma obra de Deus, mas eles atribuíram ao diabo. E aí Jesus falou, vocês cometeram um pecado imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas os outros pecados, né,
serão perdoados. Toda sorte de pecado. Eu vou interagir com os irmãos da live depois que eu desenvolver o raciocínio. Aí nós abrimos uma abertura aí para vocês fazerem as perguntas e nós vamos escolher as perguntas. Tudo bem, irmãos? Então, grave a tua pergunta aí. Na hora que eu falar, vamos às perguntas, você coloca ela lá novamente. Assim a gente consegue organizar mais esta live. Beleza? Bom, o apóstolo Tiago diz que se alguém tropeçar em um ponto da lei, se torna culpado de todos. Então, transgredir o sábado é pecado, sim. Nós devemos observar o sábado? Devemos, sim. É pecado desonrar o sábado? É pecado, sim. Está muito claro na Bíblia. Mas o sistema religioso considera pecado? Não. Pelo contrário. O sistema religioso, ele tenta dizer para as pessoas que não é pecado a pessoa violar o sábado. É isso que o sistema religioso faz. Né? E, às vezes, as pessoas que vêm desse sistema religioso querem falar sobre adultério. Então, isso acaba causando uma contradição tremenda. Né? Então, torna o pecado do adultério deste tamanho. É grave o pecado de adultério? É grave. Mas ele não é maior do que outros pecados que estão descritos na lei de Deus. A idolatria. A idolatria é um pecado gravíssimo. Em alguns casos, a idolatria é mais grave do que o adultério. Então, existe dentro da palavra de Deus a lei de Deus, que define o que é pecado. Pecado é transgressão da lei de Deus. A Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus estamos. Todos pecaram. Todos se fizeram igualmente pecadores. O único que foi perfeito, que não pecou, foi o Messias homem, Jesus homem, o Messias homem. Ele não pecou e ele foi perfeito. Por isso que o sacrifício dele foi aceito por Deus. Porque ele era um homem perfeito, né? Um homem perfeito, certo? No demais, lá em Romanos capítulo 5, diz que todos pecaram. Vamos lá. Todos pecaram. Olha aqui. Todos pecaram. Está lá em Romanos. Romanos capítulo 5, né? Romanos 3, 23. Olha o que diz Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Né? Romanos 5,12. Olha o que diz Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, perante Deus não há um justo sequer. Nenhumzinho. Não sou eu, não é você, não é canal nenhum do YouTube. Não há um justo sequer. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Por isso que Deus enviou um Messias. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. Jesus ele foi enviado justamente para nos dar uma oportunidade de nova vida, de sermos construídos diante de Deus, à imagem de Deus, né? O pecado do adultério na lei mosaica, o pecado de adultério, ele era punido, né? Ele era punido com a morte. Vocês sabiam disso? A pessoa pega em adultério, no tempo da lei mosaica, quem mandava punir com a morte não era a lei de Deus. Entendam bem isso. Um pecado de adultério, a pessoa, no tempo da lei de Moisés, ela era punida com a morte pela lei de Moisés. Né? Era a lei de Moisés que mandava apedrejar. Não era a lei de Deus. A lei de Deus só aponta o pecado. Ela só diz o que é o pecado. Pecado é isso, pecado é aquilo. Isso que a lei de Deus diz. Na lei de Deus não diz, matarás o adúltero. Na lei de Deus não diz, matarás o idólatra. Na lei de Deus só diz, não matarás. Quer dizer, não assassinarás, né? Não adulterarás. Né? Não cometer idolatria. Então, a lei de Deus, ela é mais ampla. Ela é mais ampla do que vocês podem pensar. E ela resume-se em amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Né? Ok? Muito bem. Bem, agora nós vamos para a questão do casamento. A questão do casamento. Lá no princípio do Éden, Deus fez o homem, Deus fez a mulher a partir do homem. Uma parte do homem foi retirada para fazer a varoa, fazer a mulher. E Adão e Eva viveram em santo matrimônio. Mais uma prova aí de que essa teoria aí da doutrina da serpente, aí que diz que Eva adulterou com a serpente, é uma balela sem tamanho, é uma heresia sem tamanho. Porque Jesus menciona o primeiro casal como exemplo de casamento. Como exemplo de casamento segundo a vontade de Deus. No princípio não foi assim. Né? Era somente Adão e Eva casados. Como é que Jesus vai referir-se a um princípio de bom casamento de Adão e Eva se Eva teria adulterado com a serpente, como alguns heresiarcas aí estão pregando, né? A doutrina da serpente. Tem alguns canais aí que pregam essa heresia antibíblica de que Eva teve relação com a serpente. Então, como é que Jesus, lá em Mateus capítulo 19, vai mencionar Eva e Adão como o exemplo de casamento se Eva teria adulterado com a serpente? Imagina, né? Então coloca até mesmo essa doutrina aí da serpente, coloca até Jesus em descrédito, né? De tão herética que ela é. Nós desafiamos a pessoa a estudar, ele não quis, fugiu. Só ficou falando mal de mim e fugiu. Não quis estudar. E está aí enganando os seus inscritos com essa heresia. Né? Mas Jesus, em Mateus 19, tomou Adão e Eva, o primeiro casal, como exemplo de um casamento. Adão e Eva permaneceram casados, fiéis um ao outro, até o dia da sua morte. Certo? Morreu Adão com 932 anos e Eva vai se saber com quantos anos morreu, 900 e alguma coisa também, tá? Então foram 900 anos, mais de 900 anos, um para o outro em fidelidade. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Por isso que
Caim casou-se, talvez com uma das suas primas, irmãs ou sobrinhas. Por isso que tinha mais gente quando Caim ele foi procurar a terra que Deus mandou ele ir lá para casar, certo? Bom, Adão e Eva foi tomado como exemplo do casamento segundo o coração de Deus. Um casal só, um homem e uma mulher. Por quê? Porque na Torá, na lei de Moisés, era permitido o concubinato. O concubinato. O homem, ele podia ter a esposa e mais as concubinas. Vocês sabiam disso? Foi permitido o concubinato. Hoje, isso não é mais permitido. Porque o filho do homem, o Messias, ele veio restaurar o que era do princípio, aquela consciência do princípio. Um casamento, um para o outro, em fidelidade. Então, Jesus, ele tornou gloriosa a lei, ele exaltou a lei de Deus, né? Eu vou estar respondendo as perguntas, porque nós vamos desenvolver aqui o estudo. E no desenvolvimento dos estudos, muitas das perguntas acabarão naturalmente sendo respondidas. Depois, no final, nós vamos abrir para perguntas. Eu não vou ficar respondendo as perguntas aqui imediatamente, porque vai atrapalhar o estudo, vai atrapalhar o desenvolvimento do raciocínio. Bom, vamos então recapitular. O que é pecado? Para ver se todo mundo está acompanhando aí. O que é pecado? Quem puder responde. O que é pecado segundo a palavra de Deus? O que é pecado? Nós vimos que pecado é a transgressão da lei de Deus. Isso é pecado. Pecado é transgressão da lei de Deus. Essa questão, pecado é errar, é muito relativa. Errar o quê? Né? Essa questão de erro na cabeça das pessoas é muito relativa. Não. Pecado não é uma coisa relativa. Pecado é uma coisa absoluta. Transgredir a lei de Deus. Essa é a definição de pecado. Transgrediu a lei de Deus? Porque tem gente que transgride a lei de Deus e acha que não é errado. Para ela não é pecado. Entendeu? Mas para a palavra de Deus, ela está em pecado. Então, pecado não é aquilo que eu acho. Pecado é aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado. Tá ok? Muito bem. Então, pecado é transgressão da lei de Deus. Muito bem. Casamento, no princípio, foi um homem e uma mulher, Adão e Eva. Então, Adão e Eva foi tomado como exemplo de um casal segundo a vontade de Deus, né? Tá? Adão e Eva, o exemplo de casamento no princípio. Por quê? Porque depois, com o advento da lei de Moisés, foi permitido o concubinato. O homem podia ter mais de uma mulher. E pior do que isso, isso é muito importante agora. Com a lei de Moisés, foi permitido a carta de divórcio. A carta de divórcio. Libelo. Liberar a mulher. Carta de divórcio. Vamos ver isso lá? Né? Vamos lá em Mateus capítulo de número 19. Vamos ler lá. Tá? Então é importante a gente entender aquele número 15, atriz de você, irmão. Foi o aniversário da minha filha. Por isso está o número 15 lá. Então, Mateus 19. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galileia, foi para o território da Judéia, além do Jordão.
Então Jesus estava dentro da Judéia, dentro do território dos judeus, povo de Deus. Os judeus, na época de Jesus, era a igreja verdadeira, era o verdadeiro povo de Deus, que conhecia a lei, conhecia as promessas, deles era o culto, deles era o Messias, os oráculos divinos pertenciam a eles. Era o povo legítimo de Deus. Olha o contexto, o local, a época, o ambiente que Jesus estava quando ele falou sobre o casamento. Então ele estava na Judéia. Acompanharam-no grandes multidões e ali as curou. Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram-lhe: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Então vocês vejam que a motivação daqueles doutores, daqueles religiosos, era colocar Jesus numa situação complicada. Então eles entraram com um assunto complicado, né? Complicado. Alguns fariseus se aproximaram dele querendo pô-lo à prova e perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não leste que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? Jesus citou a Torá, porque Gênesis faz parte da Torá. E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, retrucaram, objetaram. Por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Então ficou bem claro aqui. Foi uma palavra dita no meio de judeus. O judeu, ele já era criado desde criança dentro da lei, da obediência. Ele sabia que o pecado de adultério, na época de Jesus, era punido com um apedrejamento. Era morte. Se fosse pego por duas testemunhas, aquela pessoa pega em pleno ato de adultério, ela era apedrejada até a morte. Então, adultério ocorria naquela época, até ocorria, mas com muito menos frequência, porque o medo da morte era maior. O camarada ele pensava: eu estou querendo adulterar, mas se me pegarem, eu estou morto. Hoje não. Hoje o gentil, né, ele nem acha que é errado. Tem pessoas que eu estou debaixo da graça, né, nem acha que é errado, né? Sobre a questão da palavra fornicare, né, ou a palavra porneia, ou mesmo a palavra adultério. Nós vamos explicar sobre isso. Fique tranquilo. Porque não é só essa passagem. Não é só essa passagem que fala sobre adultério, o grau de gravidade de um adultério, ou a permissão de se a parte inocente poder contrair um novo casamento, começar uma nova vida por causa do adultério de do cônjuge, né? Porque eu vou dizer muito bem para vocês, né? Tem gente aí que
Pimenta no olho do outro não arde, né? É muito fácil para ele falar, a tua mulher adulterou, você tem que receber ela de volta ou você fica sozinho pro resto da vida. Pimenta no olho do outro não arde, sabe? Né? Esse mesmo camarada que está falando isso, eu quero ver acontecer na vida dele isso. Né? Se ele vai ter essa facilidade de colocar o fardo na costa do outro. Né? Vamos analisar segundo a reta justiça. Vamos analisar segundo a palavra de Deus e não segundo tradições de homens. Né? Porque pelos fariseus ali, eles já estavam fazendo a pergunta para Jesus porque eles sabiam que o assunto era complicado. Esse assunto de casamento é complicado. Por isso que na Bíblia diz, os adúlteros, Deus os julgará. Não é eu, não é você, não é ninguém que vai julgar. A mulher adúltera lá foi julgada para ser apedrejada. Eles jogaram lá na frente de Jesus e falaram, e aí, mestre? Segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. Foi pega em pleno ato de adultério. Colocaram novamente Jesus em prova. E o que Jesus fez? Ele começou tranquilamente, escrever na areia. Aí olhou para eles e falou bem assim, tá bom, pode cumprir a ordem. Atire a primeira pedra, quem de vocês não tiver pecado. Vamos lá. Então eu falo a mesma coisa para esses arautos da santidade aí, sobre a questão de adultério. Atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Né? Então o assunto não é tão simples assim. É um assunto complicado. É um assunto que mexe com o íntimo, com a vida das pessoas. E deve ser analisado segundo a reta justiça de Deus. Por que que Jesus Cristo veio? Por que que Deus proveu para nós um Salvador, um Cordeiro que tira o pecado do mundo? O Messias é a garantia de uma nova vida, do perdão e do cancelamento de pecados que talvez não tivesse mais condições de você sentir o perdão dele. Mas a palavra de Deus é bem clara sobre isso. Deixe o homem ímpio. O que é o ímpio? Pessoa que vive transgredindo a lei de Deus. Isso que significa ímpio. Pessoa que comete iniquidade. Iniquidade é anomia. A palavra grega anomia significa anular a lei. Isso é pecado. Anular a lei, anomia, praticar a anulação da lei, violar a lei, anomia. Jesus disse que todos aqueles que praticam a anomia serão rejeitados. Então não é só o adúltero que vai ser rejeitado, se ele continuar no adultério e não se arrepender dos seus pecados. Aqueles que praticam a anomia, quer dizer, que anulam a lei, aqueles que dizem, transgredir o sábado não é pecado, isso é anomia. Pregadores que pregam que pode transgredir o sábado, está praticando, segundo a palavra de Deus, a anomia. Está anulando a lei de Deus. E Jesus falou, naquele dia muitos dirão, Senhor, profetizamos no teu nome. Senhor, fizemos maravilhas no teu nome. E eu direi abertamente, não vos conheço vós que praticais contra a lei, vós que sois contra a lei, ou vós que praticais a iniquidade. Anomia. Então, pecado é pecado. Ponto final. O pecado de adultério não é maior do, do, que o pecado da transgressão da idolatria.
Não é maior do que o pecado de transgredir o sábado. Não é maior do que o pecado de matar, roubar. Pecado é pecado. E Deus vai julgar cada um segundo a lei dele. Né? Certo? Então não vamos ser hipócritas. Existem instituições religiosas aí que elevaram o pecado do adultério ao mesmo nível do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Vocês sabiam disso? No movimento religioso, do sistema religioso, existem algumas denominações religiosas, não vou citar nome aqui, mas que quando a pessoa comete um adultério, eles aconselham a pessoa a se suicidar. Eles cortam a pessoa de comunhão pro resto da vida. E, às vezes, até aconselham a pessoa a se suicidar, dizendo para ela que ela cometeu um pecado imperdoável. Ou seja, elevaram o pecado do adultério ao mesmo nível do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Não estou querendo dizer aqui, com isso, que adultério não é um pecado grave. Adultério é um pecado grave. Adultério é um pecado grave. Tem consequências gravíssimas. E pode acontecer da pessoa não alcançar perdão mais. Foi o caso, por exemplo, de Esaú. Era um fornicário, que com lágrimas buscou arrependimento e não alcançou. Mas já temos o caso de Davi, que cometeu um pecado seguido de homicídio. Gravíssimo. Mentira, homicídio e pecado de adultério. De Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E, no entanto, Davi não alcançou depois a misericórdia e o perdão de Deus? Sofreu um monte. Vocês viram? Quem lê a história de Davi vê tudo que aconteceu na vida, na família dele, as consequências do ato dele foram terríveis. Mas ele alcançou misericórdia de Deus. Então isso significa que há um caminho, há um escape. Né? Há um escape. Sansão, por exemplo, né? Sansão, no final da vida dele, ele fez o último pedido, arrependido de coração, e Deus concedeu a ele. Ele acabou morrendo lá com a queda do templo de Dagon, mas tudo indica que Sansão está na galeria dos homens da fé, em Hebreus capítulo 11, né? Tudo indica que ele deve ter alcançado misericórdia de Deus. Não pertence a nós aqui o julgamento. Mas Davi foi perdoado do pecado de adultério. Então, colocando os pingos nos is, há casos e casos. Vocês estão me compreendendo? Eu não consigo colocar uma regra. Todo adúltero que casou com outra está em adultério e não tem mais perdão. Há casos e casos. É o caso, por exemplo, de Davi. Davi casou com Betsaida, né? E ele foi depois perdoado, certo? Há casos e casos. Por isso que a Bíblia diz, os adúlteros, Deus os julgará. Nesta passagem aqui de Mateus, diz, exceto o caso de prostituição. Olha que interessante no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Olha o que ela diz. Na letra... aqui tem uma letrinha que tem um comentário, né? Letra B. Dada a forma absoluta das passagens paralelas, quer dizer, Marcos 10, 11, Lucas 16, 18 e 1 Coríntios 7, 10. Vamos ler? Né? Marcos 10, 11. As passagens paralelas, exceto o caso de adultério. Então, Marcos 10, 11. Vamos ler aqui para nós estudarmos bem
esse assunto, né? Para nós não falarmos nenhum tipo de coisa fora da Bíblia, né? Certo? Marcos 10, versículo 11. Nossa, tá difícil de achar Marcos aqui nessa Bíblia, né? Lucas, Evangelho de Marcos, achei. Então, Marcos 10, 11. O que tem aqui? Passagem paralela a essa que Jesus falou em Mateus 19. Vou ler para vocês aqui, tá bom? Ó, me desculpa, essa live vai ficar longa, tá? Ela vai ficar longa porque o assunto é complicado, né? Aqui diz: e ele disse: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. Essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Aqui então não tem a palavra exceto caso de adultério. Aqui é repudiar por qualquer motivo, não sendo caso de adultério. A outra passagem é Lucas 16, 18, né? Lucas 16, 18. Lucas 16, 18. Todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério. E quem desposar uma repudiada por seu marido comete adultério. Então, comete adultério quem casar com uma mulher que foi rejeitada, e comete adultério aquele que rejeitou e casou-se com outra. Mas o contexto, vocês podem perceber que está ligado à questão da pergunta lá dos fariseus, né? Agora, convém lembrar aqui um detalhe bastante importante, né? Convém lembrar aqui um detalhe bastante importante. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, foi o evangelho escrito originalmente em hebraico. Isso é importante, hein? Ele foi escrito originalmente em hebraico. Um pequeno detalhe. Muito importante saber disso. E versado para o grego. Nós sabemos que de uma versão de uma língua para outra língua há perdas. Há perdas. Há problemas de versar de uma língua para outra. Então, nós temos que ver qual é a palavra hebraica que está ali, exceto o caso de fornicação. Porque para o grego foi traduzido porneia, tá? Porneia, que é prostituição, pornografia, porneia. Mas se no hebraico que existe a palavra de adultério, né? Então no hebraico existe a palavra adultério. Vamos ver o que é a palavra adultério, né? Adultério no hebraico, certo? Qual que é a palavra adultério no hebraico? Nós temos aqui no livro de Ezequiel, né? Ele disse à envelhecida em adultérios, agora deveras se prostituirão com ela. Então a palavra adultério no hebraico, ela também é similar à prostituição, né? Vamos ver mais alguma palavra no Antigo Testamento para a gente procurar no hebraico, né? Gênesis 38, 24. Grávida do adultério. Gênesis 38, 24. Isso é bom a gente saber, porque isso pode dar problemas de interpretação do versículo, como alguns estão fazendo aí. Não, porque aqui não é a palavra adultério, é a palavra porneia, então eu não posso entender que adultério é exceção. Isso aqui estava se referindo ao casal ainda antes de casar, estava no noivado. Aí dá margem para um monte de interpretação. Mas nós temos que lembrar que Mateus se refere e originalmente na língua hebraica. Então,
Gênesis 38, 24. Com licença um pouco aqui, eu vou pegar a minha Bíblia. Eu vou pegar minha Bíblia aqui com o léxico em hebraico, tá? Então está aqui a minha Bíblia com o léxico em hebraico e depois o léxico em grego, né? Então, Gênesis 38, 24, vamos ver qual que é a palavra hebraica para adultério, tá? Ok? Então, eu tenho aqui, essa Bíblia é boa por causa disso que você pode fazer uma exegese, né? Olha, gente, esse assunto é tão delicado que talvez a gente tenha que fazer uma segunda live para terminar o assunto, tá? Para responder todas as perguntas, para poder ajudar todas as pessoas com seus questionamentos, tá? Mas vamos lá. Gênesis 38, 24. Tá aqui. Ó, a palavra adultério está ligada ao ato de adulterar. Aqui aparece a referência 2183, 2183 do hebraico. Então, vamos lá, 2183 do hebraico, a palavra adultério, né? Ou adulterar, 21, deixa eu ver aqui, 81, tá aqui. Muito bem. A palavra zaná, raiz primitiva, muito alimentado, libertino, cometer adultério, geralmente da mulher, né? Significa prostituir, ser libertino. A palavra hebraica, zana, né? Zana, sentido libertino, descolado. Geralmente da mulher a menos comum, simples, fornicação ou violação involuntária, praticar idolatria. A idolatria também às vezes era comparada a essa palavra zaná, prostituir-se. A palavra zunim é adultério, 2183, zunim, adultério. Adultério, prostituição, devassidão, luxúria, leite, fornicação, deleite. Significa fornicação, prostituição, idolatria. Tamar, a nora de Judá, foi acusada de prostituição. Esta palavra também pode ser usada para descrever as cidades de Nínive, que vivia na idolatria. Então, idolatria também é comparada à prostituição, adultério espiritual. É importante a gente saber sobre a raiz hebraica, porque as escrituras sagradas, ela é escrita em hebraico. Então, se a palavra adultério no hebraico, ela tem derivações para fornicação, prostituição, no grego tem as palavras específicas para adultério, a palavra específica para prostituição. No hebraico, não. Uma única palavra que tem uma gama um pouco maior. Uma gama um pouco maior de significado. Tá entendendo? Sabendo disso, eu não posso bater martelo em cima de Mateus 19, dizendo, não, ali não está falando em hipótese nenhuma de adultério, exceto adultério. Ali só está falando de porneia, fornicação, que é antes do casamento. Eu não posso. Vocês estão me entendendo? Eu não tenho embasamento suficiente para bater martelo e dizer, não, aqui definitivamente Mateus não está abrindo uma exceção para caso de adultério, porque a palavra aqui no grego é porneia, e não é machia, né? Aquela palavra que significa em grego adultério.
Então vamos ver agora no dicionário a palavra equivalente no grego de Mateus 19, certo? É muito importante saber isso, por causa deste detalhe, uma pessoa pode fazer uma interpretação equivocada de Mateus 19. Por causa desse detalhe. Ignorar que o livro de Mateus foi escrito inicialmente em hebraico e não em grego. Isso está na história, a própria exegese do livro de Mateus comprova que o livro de Mateus foi escrito originalmente em hebraico. Todos os estudiosos, a papirologia, a história, concordam com isso, de que o livro de Mateus foi escrito originalmente em hebraico, aramaico, hebraico. Ok? Bom, vamos ver agora a palavra grega que está em Mateus 19, aqui nesse léxico. Pode ser? Vamos pôr os pingos nos is, né? Mateus 19, tá aqui. Versículo de número 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que se repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição. É a referência 4202 do grego. 4202. Vamos ver aqui. 4202. Estou abrindo aqui para nós lermos. 4202. Ok. 4202. Qual é a palavra que está aqui em grego? 4202. Está a palavra porneia. Prostituição, incluindo adultério, incesto, ou mesmo figurativo, idolatria. Olha, a palavra porneia, embora no grego esteja lá, ela foi colocada para representar as mesmas derivações da palavra hebraica, zanar, ou zanim. Então, eu não tenho autoridade de bater o martelo e falar para todo mundo, não, Mateus capítulo 19, né, verso lá, 19, verso 9, definitivamente não está abrindo uma exceção para o caso de adultério. Não posso bater martelo. Não posso. Porque no hebraico a palavra zanim significa também adultério. Ou seja, eu estou casado com uma esposa e se a minha esposa adulterar com outro homem, exceto isso, eu tenho o direito de casar com outra mulher. E não cometo adultério. Neste caso, eu não cometo adultério. Vamos a outras considerações. Nós temos 1 Coríntios capítulo 7. O apóstolo Paulo, doutor dos gentios, ele com certeza teve que lidar com essa situação aí, de casamento, porque os gentios, eles eram muito libertinos, né? Os gentios, eles não tinham esse senso de santidade, justiça, que os judeus tinham. Então, o casamento era uma coisa muito séria, era uma coisa muito santa no meio dos judeus, no meio da igreja verdadeira, da igreja de Cristo. Por isso que quem cometia um ato de adultério era um pecado muito grave. Né? A quem muito foi dado conhecido, né? A quem muito foi dado a conhecer, mais grave é o pecado, né? Então, o pecado ele é classificado pelas... Deus leva em consideração a circunstância, os pensamentos, o conhecimento. Deus leva em consideração tudo isso. Por isso que a Bíblia diz, os adúlteros, Deus os julgará. Não sou eu, não é nem você.
Então eu não tenho autoridade para falar para uma pessoa, você fique sozinho pro resto da vida. O camarada foi vítima, às vezes, do adultério da esposa dele, é a parte inocente que foi vítima, né? A mulher largou o camarada, foi lá para casa de prostituição, virou uma prostituta. E aí você chega no irmão, irmão, você tem que ficar sozinho pro resto da vida, né? Você não pode arrumar outra mulher, porque senão você comete adultério. Esses são os fariseus do século XX. Né? Os fariseus do século XX. E do século XXI, né? Agora nós estamos no século XXI. Então, esse caso aí, porneia, zanim, do hebraico, né? Tem que ser levado em consideração. Bom, trocando em miúdos. Está aberto em Mateus 19, verso 9, a possibilidade de duas coisas que podem anular um casamento em vida. A morte do cônjuge, a lei determina, morreu o cônjuge, a mulher está viúva, ela tem direito a casar. Ou morreu a esposa, o homem viúvo tem direito a casar. Ou o adultério. Está aberta aí, sim, a possibilidade. A possibilidade, sim, de um novo casamento quando a parte inocente foi gravemente traída por um adultério. Bom, agora, isso é uma questão dentro de um contexto de pessoas da igreja. Os judeus, naquela época, eles eram a igreja, eles eram o verdadeiro povo. Ok? Então, nós estamos analisando dentro do contexto, dentro da igreja, dentro daqueles que conhecem o que é pecado. Lembrando para vocês o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Ok? Isso é pecado. Dentro desse contexto é que nós falamos. Agora nós temos que analisar o outro contexto. Nós temos que analisar outro contexto, que é o contexto da pessoa que vive fora do plano de Deus, não está na igreja, vive em pecado, transgredindo a lei de Deus, sem Deus no mundo, sem a salvação, não foi batizado, não teve uma nova vida em Cristo, não teve a comunhão, entendeu? O gentil, o pagão. Então, quem vive na transgressão da lei de Deus, quem anula a lei de Deus, aos olhos de Deus é pagão. Então, o movimento evangélico, o movimento do sistema religioso que anula a lei de Deus, aos olhos de Deus são pagãos. São pessoas que vivem na transgressão da lei de Deus. Não é só por motivo de adultério. Transgride o sábado, idolatria, né? Um monte de coisa. Agora nós vamos analisar sobre esta ótica pela palavra de Deus. Qual é o caminho? Qual é a oportunidade? Jesus, ele morreu para todos, para dar perdão de pecados. Que tipos de pecados? Toda sorte de pecado ser-lhe-á perdoada aos homens. Jesus foi muito claro em Mateus 12. Toda sorte de pecado, blasfêmia será perdoada aos homens. Menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Com Deus, né, amor? Né? Certo? Muito bem. Agora, vamos ao que interessa, essa segunda parte. A pessoa viveu no mundo, às vezes foi até evangélico, mas
Você sabe, né? Existem evangélicos e evangélicos, né? Evangélicos e evangélicos, cristãos e cristãos. Né? O sistema religioso já está todo entregue à prostituição. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 18, Apocalipse 17, diz que Babilônia se prostituiu. Então, se prostituiu com esse negócio de dinheiro, dízimo, se prostituiu com a idolatria, se prostituiu com a violação dos mandamentos de Deus, com a mentira. O sistema religioso está todo prostituído. Aí o camarada lá, ele teve uma esposa, não deu certo, brigaram, na cabeça dele não era pecado largar dela, ou até achava que é errado, mas não tem aquela consciência de pecado. Aí casou com uma outra esposa e é assim que vive o mundo sem Deus. De mal a pior. Pecando e vivendo em pecado. Aí um belo dia, essa pessoa lê a palavra de Deus, fala, não, eu vou levar minha vida realmente a sério. Eu vou agora fazer um concerto com Deus, vou estudar a palavra de Deus, e ele se converte. Se converte de verdade. Ele vê lá que ele cometeu vários pecados, que transgredir o sábado também é pecado, que se ajoelhar diante de imagem de escultura é pecado, né? Mentira, falar palavrão é pecado, enfim, ele chegou à conclusão, ao ler as escrituras, se arrependeu sinceramente, e agora ele quer ser um servo de Deus. Ele quer ser verdadeiramente um servo de Deus. Aí existe algo na Bíblia que se chama se tornar um discípulo e ser batizado dentro do batismo bíblico, em nome de Jesus. Este é o batismo bíblico. Não é em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo verdadeiro é em nome do Messias. Este batismo é que tem poder para perdoar os pecados. Batismo realizado no nome do Messias, Jesus. Por isso que inventaram o batismo falso. Babilônia inventou um batismo que fala títulos e não o nome. Né? Vai tentar expulsar demônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para você ver se você consegue. Demônio só sai no nome de Jesus. E o batismo, segundo a Bíblia, é em nome de Jesus. Atos 2:38, Atos 8:12-17, Atos 10:48. É no nome de Jesus. Ok? Essa pessoa, ela vai ser recebida na comunhão e no corpo de Cristo através do batismo. Tá? Através do batismo. Então, o batismo é o meio pelo qual a pessoa vai começar uma nova vida. E aí, como é que faz? Ele teve 2 mulheres, está vivendo agora com uma. Vai ter que pegar a primeira mulher lá que já está casado com outro, né? Para você poder entrar para a igreja. Aí tá feito, né? Aí tá feita a confusão, né? Não. Segundo a palavra de Deus, o batismo é cancelamento de pecados. Ele começou uma nova vida, agora ele sabe que transgredir a lei de Deus é pecado, ele vai guardar a lei de Deus. Então, ele vai ser recebido em comunhão dentro da igreja com a mulher que ele está, e os dois perante Deus estarão casados. Porque Deus não leva em consideração a vida pregressa. Arrependeu-se, converteu-se, foi batizado, o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar os pecados e dar-lhe a ele uma nova vida, uma nova condição. Ok? Isso está na palavra de Deus. Gente, esse assunto ainda vai muito longe. Vai muito longe. Eu vou fazer uma segunda parte, tá? Eu vou fazer uma segunda parte sobre esse assunto. Para responder perguntas, porque
Tem muita coisa ainda para falar. Nós temos que ler 1 Coríntios capítulo 7, nós temos que ler a questão lá da mulher samaritana, que teve cinco esposos, o último não era dele, e Jesus ofertou para a mulher samaritana a salvação. Nós temos que analisar o caso da mulher adúltera. Tem muita coisa ainda para nós puxarmos e analisarmos. Tá? Muita coisa. Fica essa primeira parte para vocês aí. Tá? Vamos às perguntas. Eu vou dar aí 10 minutos para responder perguntas. E, oportunamente, nós faremos uma segunda parte sobre esse assunto. Né? Então, vamos às perguntas. Né? Deixa eu ver aqui. Colocando o pastor acima de todos os irmãos, tem hierarquia, guarda o melhor pedaço do bolo para os maiores. O favoritismo, né? O favoritismo que existe no sistema religioso, né? A idolatria, né, pelo dinheiro, né? Porque esse negócio de sistema de dízimo, arrecadação de dinheiro é uma idolatria. Eles estão servindo a Mamon, né? Por ignorância, nossos irmãos vivem em alguns aspectos como o Goim, né, que é o gentil, em outros na Torá. Alcançar plenitude para não perecer por falta de entendimento. Exatamente. O conhecimento, né? É bom relacionamento com ciúmes? Não, o ciúmes às vezes pior do que a morte. Ciúmes é um demônio. Normalmente, a pessoa que tem muitos ciúmes é a pessoa que ela não tem segurança de si mesma, né? O ciúmes é mais duro que a sepultura. A minha esposa falou aqui. É um versículo da Bíblia em Cantares. O ciúmes é mais duro do que a sepultura, né? A pessoa ciumenta, ela é atentada por um demônio. O chamado demônio da dúvida, o demônio da insegurança. E normalmente pessoas muito ciumentas são pessoas perigosas a cometerem o adultério. São as pessoas que têm, ela avalia o seu cônjuge, né? Ela avalia o seu cônjuge pela a sua própria falta de caráter. Então ele acha que o seu cônjuge é como ele. Por isso que ele é ciumento. Vocês estão me entendendo? A psicologia já explicou isso. Pessoas muito ciumentas são as pessoas mais propensas a cometerem a infidelidade. Porque ela é infiel e acha que o seu marido é igual a ela. Ou vice-versa, né? Então tá aqui, ó, Cântico, capítulo 8. Ponho-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura é o ciúmes. Olha que passagem, hein? O amor é mais forte do que a morte, e mais duro que a sepultura é o ciúmes. Então, a Bíblia diz que é melhor viver no deserto, sozinho, do que na casa de uma mulher rixosa ou de uma mulher ciumenta. Né? Estão me entendendo? Então, o ciúmes é um demônio. Tem que orar para expulsar, porque é um demônio que instiga a pessoa. A pessoa não é convertida, a pessoa ela é insegura e por isso ela tem os ciúmes. A falta de confiança. Né? Um pouco de ciúmes é normal, porque nós não somos perfeitos. Nós não somos de ferro. Nós não temos sangue de barata, né? Então, um pouco de ciúmes, às vezes, é normal. Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Deus tem ciúmes de nós. A Bíblia diz isso. Quando você serve a Deus, Deus tem ciúmes de nós. Ele não quer que nós nos voltemos para a idolatria. Ele não quer que nós nos voltemos para o pecado. Ele tem ciúmes. Quem ama, zela. Muito bem, Sheila de Yeshua. Né?
O casamento só é permitido entre homem e mulher. Não é lícito casamento entre pessoas do mesmo sexo ou com mais de uma pessoa. A Bíblia é bem clara. Deus fez homem e mulher. Há só dois gêneros. Ou é homem ou é mulher. Ou é macho ou é fêmea. Na medicina já está comprovado isso. Ou tem o cromossomo Y, homem, ou tem o cromossomo XX, mulher. Simples assim. Definição científica. Tá? O resto é mimimi. O resto é invenção. Né? Isso é agenda marxista. Agenda da diversidade. Né? Eles querem corromper. Daqui a pouco até vão casar com animal. Já tem leis em outros países aprovando casamento com animal. Gente, coisa tá feia. Pior que Sodoma e Gomorra. Entendeu? Então é importante nós entendermos essas coisas. Numa próxima live, nós vamos falar sobre a questão da pessoa que viveu uma vida dissoluta. Nós temos o caso lá do filho pródigo também, que tem que ser analisado. Que o pai perdoou o filho pródigo, gastou o dinheiro dele tudo com prostitutas também. O irmão mais velho, o santinho, né? Porque esse meu irmão gastou tudo em prostituta, o teu dinheiro, como é que tu perdoas ele? Não aceitou, né? O irmão mais velho não aceitou que o pai perdoasse o filho pródigo. Ele queria que ele morresse, né? E assim também nós temos os fariseus do século XXI que quer que se exploda, que morra, né? Tá em adultério. E não há nenhum tipo de consideração ou misericórdia. Então Jesus disse, não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Cada caso é um caso. Hoje os fariseus do século XXI, eles iam apedrejar Davi, viu? Davi ia ser apedrejado. E Davi alcançou misericórdia depois, gente. Então, aos adúlteros, Deus julgará. Não é eu, não é você. Não é ninguém de canal nenhum. Não é igreja nenhuma. Não é fariseu nenhum que vai julgar. E eu volto ao ponto inicial. O que é pecado? Segundo a Bíblia. O que é pecado segundo a Bíblia? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, o sistema religioso, que fica muito aí, adultério, adultério. Pecado de adultério é grave? É grave. Mas e o sábado, que vocês ignoram? A idolatria, que vocês ignoram. Essa idolatria por dinheiro. Dízimo, dinheiro. Campanha por dinheiro. Isso é pecado também. Entendeu? Isso é pecado. Então, é um sistema hipócrita. É um sistema vendido, que está em prostituição, está em pecado da idolatria, com a mentira, com Babilônia, está praticando batismo falso, trinitariano aí, pecado também. O batismo apostólico é em nome de Jesus, não é em títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que vocês escondem do povo o verdadeiro batismo em nome do Messias? Então, pecado é transgressão da lei de Deus. Toda sorte de pecado é perdoado ao homem se ele se arrepender, se converter de forma sincera e começar uma nova vida no Messias, sendo batizado em nome de Jesus, começar uma nova vida para ser uma nova criatura. Todas as coisas passadas serão canceladas, perdoadas. Deixe o homem o pecado. Deixe o ímpio os seus malignos pensamentos. Que eu, o Senhor, sou grande em perdoar. Ainda que os seus pecados sejam mais vermelhos que o carmesim, eu tornarei alvo como a neve. Mas tem que ter arrependimento sincero. Conversão sincera. A prova do arrependimento sincero é a conversão. A pessoa deixar de fazer o que era errado. Né? Fazer o que é certo, que está na palavra de Deus.
Obrigado, irmãos, pela participação de todos vocês. O som tá baixo? Nossa, o pessoal falou que tava bom. Terra plana, eu quero ser sábio, vou estudar também. Exatamente, né? Obrigado aí pela presença de vocês todos aí, tá? E nós vamos fazer exatamente o leito sem mácula, não com mácula. O leito sem mácula. Foi o primeiro versículo que nós lemos aqui. Venerado seja o matrimônio, um leito sem mácula. Mácula, né? Aos adúlteros, Deus os julgará. O que é um leito sem mácula? O homem não manter relações com a mulher no dia da separação dela. Então, quando a mulher está nos dias de regra dela, o homem não deve ter relações com ela. Não praticar sexo anal. Sexo anal é pecado. É contra a natureza. Essa parte do corpo não foi feita para sexo. Ela foi feita para outra coisa, para evacuar. Entendeu? Se é um sexo anal, é pecado, não se deve praticar. Entendeu? E no dia que a mulher está nas regras, o homem não deve ter relações com ela. Isso é abominável. Isso é mácula. E a prática da pornografia, a prática do namorico, né? Com pessoas estranhas, através do WhatsApp, através da internet. Tudo isso é mácula. Tudo isso é prostituição. É grave. É pecado. Transgredir o sábado é pecado também. A idolatria ao dinheiro é pecado também. Mentir é pecado. Certo? Nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, nem adúlteros, nem fornicários, nem efeminados, nem sodomitas, nem avarentos, que é aqueles que idolatram dinheiro, nem nenhum tipo de pessoas desse tipo que vivem nessa prática herdarão o reino de Deus. Agora, se abandonar, se converter de todo o coração, ser batizado, os seus pecados serão perdoados para uma nova vida, aí será salvo. Porque Paulo mesmo fala, antes, outrora, vós eras assim. Você pode ler no versículo seguinte dessa citação que o irmão Gilberto colocou, 1 Coríntios 6:10, o apóstolo Paulo fala, outrora vocês eram assim, agora não sois mais. Nós fomos chamados para uma vida de santificação, né? Certo? Muito bem. Então não se iluda, né? Jesus veio para salvar os pecadores. Ele mesmo falou, as prostitutas entrarão primeiro no reino de Deus do que vós, os doutores da lei. Aquele doutor lá, aquele fariseu, eu não sou como esse pecador, adúltero. Ele não saiu justificado. E aquele pecador, meu Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu me arrependo, eu me arrependo. Deus teve misericórdia dele. Olha como é incrível, né? O camarada lá, ele dava dízimo de tudo, estava certo. Naquela época tinha que dar dízimo dos alimentos, né? Ele orava, jejuava, dava tudo certo, mas tinha um coração orgulhoso. Tinha um coração que se achava melhor do que os outros. Pronto. Não foi justificado. E o pecador, Senhor, tem misericórdia de mim, a minha vida é uma desgraça, eu pequei, eu errei. Conserta a minha vida. Ele saiu justificado. Ele saiu justificado. Não estou querendo dizer com isso agora que a pessoa vive lá no pecado e vai ser justificada. Não. A prova de que a pessoa ela vai ser perdoada é ela parar de cometer o pecado, se arrepender, se converter, começar uma nova vida em humildade, consertar a sua vida
O sangue de Jesus é poderoso para perdoar os pecados, mediante o batismo nas águas e no Espírito, nascer novamente. O sistema religioso está totalmente prostituído, totalmente em pecado. Anula a lei de Deus. Não tem condições até mesmo de falar, às vezes, contra o pecado, por causa disso. Está no pecado, não consegue nem falar contra o pecado. Porque quem transgride um é culpado de todos. Ah, mas daí como é que fica? Nós somos chamados para a santificação, para conhecermos. A vereda do justo é como a aurora, até chegar dia perfeito. Agora que você está sabendo a respeito de uma coisa, você para de fazer aquilo que estava errado. Conforme você vai melhorando a tua vida, você vai se santificando. Então, aquilo que você viu na palavra de Deus, que você estava fazendo, que está errado, você para de fazer e começa a fazer o que é certo. Seja humilde, não seja orgulhoso. Mostrou na palavra de Deus, você viu que estava errado, começa a fazer o que é certo. Deus vai atentar para a tua sinceridade. Deus vai atentar para a tua humildade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. A primeira condição para fazer parte do reino de Deus é ter humildade. É reconhecer os seus erros, abandonar os seus erros e começar uma vida nova. A vereda do justo é como a aurora, até chegar dia perfeito. Que o eterno Deus Yahvé abençoe todos vocês através de Jesus, mediante o seu santo sacrifício, mediante o seu sangue da nova aliança, para que todos vocês possam começar e ter uma vida nova, plena, de conhecimento da salvação, de obediência ao santo evangelho, de obediência aos mandamentos de Deus, para que no dia da volta de Cristo possais estar em pé diante do Filho do Homem. Todas as coisas passadas, vossos pecados, vossos erros, estão perdoados no nome de Jesus, se vocês assim fizerem. Arrepender, converter-se e levar uma nova vida de humildade perante o Deus das Escrituras, o Deus de Israel. Amém? Amém? Até uma próxima live sobre esse mesmo assunto, porque ainda tem muita coisa para se falar. Pai seja convosco.